Olá, eu sou Ana Paula Cajazeiras, fonoaudióloga, e iremos conversar um pouco sobre as dificuldades de comunicação no AVC. Ainda na fase de investigação clínica de um paciente com suspeita de AVC, costumamos observar o médico realizando testes para compreender como está a fala e a linguagem. Esses achados serão úteis para correlacionar as manifestações clínicas com a possível área do cérebro que foi acometida pelo AVC. Nessa conversa, vamos partir da premissa que comunicação é a capacidade de partilhar algo com o meio, é a forma de interagir em sociedade. Dessa forma, algumas habilidades se fazem necessárias e, quando impactadas, podem interferir no desempenho funcional e no cotidiano daqueles que apresentam dificuldades de comunicação. Embora o termo comunicação seja usado de forma genérica para fazer referência à relação entre as pessoas por meio da comunicação oral, sempre que vamos falar de dificuldades de comunicação, nos remetendo a distúrbios, é preciso trazer à tona dois conceitos, linguagem e fala. O primeiro tem relação com o universo simbólico, é aquilo que representamos mentalmente para nos expressarmos. Ou seja, quando eu penso estou feliz, essa manipulação de informações é no plano simbólico. Para que eu faça isso se transformar numa expressão e compartilhar essa ideia com o outro, eu preciso fazê-la de forma articulada, materializando assim a fala, ou de forma escrita. Portanto, linguagem e fala, embora façam parte da comunicação, são habilidades distintas, com funcionamentos cerebrais que se relacionam, mas se comportam de forma diferente. Os exames de neuroimagem já nos mostram que áreas diferentes do cérebro são ativadas de acordo com a tarefa de comunicação. Ou seja, ao ouvir palavras, ativamos áreas diferentes daquelas que são ativadas quando emitimos, pensamos e escrevemos, dando, portanto, esse dinamismo que torna a atividade comunicativa tão complexa. As dificuldades de comunicação são frequentemente referidas nas doenças neurológicas e assim também acontece no AVC, tanto na fase aguda quanto na fase crônica desta doença. As regiões que foram acometidas por uma injúria cerebral, independente do mecanismo, tecido hemorrágico ou isquêmico, é que vão definir as manifestações de fala ou linguagem. Uma outra questão que também merece destaque é a possibilidade de reorganização espontânea de um sujeito frente a um evento neurológico. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que haja lesão em regiões que processam a linguagem e a fala, um sujeito pode apresentar manifestações leves ou mesmo não manifestar disfunções. As dificuldades de comunicação são frequentemente referidas nas doenças neurológicas. Isso também pode acontecer no AVC. A região que foi acometida por uma injúria cerebral, independente do mecanismo, tecido isquêmico ou hemorrágico, pode determinar se vai acontecer ou não uma disfunção relacionada à comunicação, ou seja, as funções de fala e linguagem. Uma outra questão que também merece destaque é a possibilidade de um indivíduo que sofreu AVC, mesmo tendo evidências clínicas de lesões em regiões da fala ou da linguagem, não manifestar dificuldades. Isso se dá pela capacidade neuroplástica que faz com que outras áreas que são vizinhas àquela função ocupem essa tarefa de forma funcional, sem gerar disfunções
com uma gravidade que leve à expressão clínica. Certamente você já ouviu falar na palavra afasia. Esse é um termo empregado para descrever o distúrbio de linguagem que está relacionado a um prejuízo neurológico em áreas específicas do cérebro, ou seja, onde se processam as habilidades de natureza linguística, levando a prejuízos de compreensão, de expressão e muitas vezes de natureza mista. Na maioria das pessoas, o funcionamento da linguagem acontece no hemisfério cerebral esquerdo, em regiões que podem aí levar a danos na comunicação quando acometidos pelo AVC. As dificuldades de natureza expressiva nos quadros afásicos podem variar do mutismo, quando não existe a capacidade de se comunicar verbalmente, até a fala telegráfica, a gramática, configurando aí uma disfunção na fluência da comunicação verbal. Dificuldades como anomia, que na verdade é a incapacidade de trazer à tona o nome daquilo que quer se falar, ou mesmo a troca de alguns elementos na fala, também são comuns nos quadros de natureza expressiva, configurando as afasias motoras. Nas dificuldades de compreensão, que também são denominadas de afasia de compreensão ou de Wernicke, a gente observa o prejuízo no processamento da informação verbal que é apresentada a alguém, ou seja, diante do comando simples ou de um comando complexo, o sujeito, embora seja capaz de ouvir, ele não consegue processar essa informação verbal e realizar aquilo que está sendo solicitado, configurando um prejuízo funcional. Ambas situações de natureza compreensiva ou expressiva podem ter um impacto na funcionalidade da comunicação, aumentando o nível de dependência e fazendo inclusive uma sobrecarga àqueles que cuidam do paciente com AVC. Mas como falamos, as dificuldades de comunicação não se resumem aos quadros de afasia. Muitas vezes existe a preservação das habilidades de compreensão e expressão oral se considerarmos o plano do processamento simbólico da comunicação. Mas o que está prejudicado é o comportamento motor, é como a fala vai se desenvolvendo. Nessa situação, nós estamos diante de quadro de disartrias, que são distúrbios de fala de natureza neurológica. E essas dificuldades, elas estão relacionadas a prejuízos na força, na coordenação, na amplitude dos movimentos que estão relacionados à execução da fala. Muitas vezes a gente observa no paciente com AVC aquela fala laboriosa, arrastada, muitas vezes com prejuízo na precisão articulatória, na intensidade da voz, no foco da ressonância com características de uma hipernasalidade, por vezes uma fala monótona, que tem aí os seus prejuízos de natureza prosódicas, interferindo também no comportamento da comunicação. Além das dificuldades de linguagem e fala, que já foram descritas anteriormente, uma situação clínica que é muito comum nos casos mais graves de AVC também impactam na comunicação. É o uso da traqueostomia, que se faz necessário em situações clínicas de dependência ventilatória, numa fase mais aguda do AVC, com prejuízos maiores e que o paciente precisou ficar aí sob ventilação mecânica. Numa fase de uso da traqueostomia, é possível observar uma fuga de pressão pela cânula, dificultando, portanto, que o fluxo de ar passe para as pregas vocais e naturalmente tragam à tona a sonorização,
que é o que vai fazer a fala ganhar projeção. Sem a intensidade vocal, eu apenas tenho a articulação da fala, o que nem sempre é suficiente para trazer à tona uma comunicação eficiente. A vulnerabilidade comunicativa no paciente com uso de traqueostomia, ela é real, porque muitas vezes existe uma preservação das habilidades linguísticas, das habilidades cognitivas, inclusive no próprio mecanismo da fala, mas essa condição imposta pela presença da traqueostomia, que naquele momento se faz necessário, seja para viabilizar a ventilação mecânica, seja para garantir que a via aérea esteja pérvia por alguma situação clínica, ou mesmo para oportunizar o acesso, à higiene brônquica, facilitando aí o manejo da secretividade pulmonar, a traqueostomia traz esses prejuízos que podem ser pontuais ou podem ser definitivos, a depender da gravidade neurogênica desse paciente que necessitou da traqueostomia. E agora, o que fazer diante das dificuldades de comunicação impostas pelo AVC? Primeiro, precisamos recuperar aqueles conceitos. Considerar se as dificuldades de comunicação estão relacionadas às disfunções na linguagem, na fala ou em ambas funções. A quem compete essa tarefa? Ao fonoaudiólogo. Embora ele não faça isso sozinho, ele é o profissional habilitado para diagnosticar e reabilitar a comunicação humana. Portanto, na rede de cuidado do paciente com AVC, já está prevista a participação do fonoaudiólogo nos diversos momentos de cuidado, desde a fase da internação, sendo inclusive um profissional obrigatório nas unidades de AVC. Depois a gente tem aí a perspectiva de cobertura fonoaudiológica a nível de enfermaria, nos ambulatórios, cuidados domiciliares, para que esse processo de reabilitação acontecer no tempo ideal de neuroplasticidade, contando também com a participação efetiva dos membros da equipe multidisciplinar que dão continuidade à rotina de cuidado e também a participação da família e do próprio paciente afásico, fazendo diferença para a recuperação. Uma vez diagnosticada a dificuldade de comunicação, seja essa de fala ou de linguagem, cabe ao fonoaudiólogo e à equipe que está conduzindo esse paciente encontrar caminhos para ajudar neste momento de vida, de forma a oportunizar um maior nível de dependência e de acolhimento familiar. Eu deixo aqui a sugestão desse material elaborado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que compõe dicas sobre o manejo do paciente afásico, desde as linhas de intervenção, as possibilidades, as manifestações afásicas, até as estratégias que podem ser adotadas no ambiente domiciliar para viabilizar uma comunicação um pouco mais harmoniosa e diminuir a sobrecarga do cuidado. Destaco aqui a importância dos interlocutores na comunicação, ou seja, o papel constante dos familiares, dos cuidadores formais, daqueles que estão em contato contínuo com o paciente afásico, disártrico, que está em uso de traqueostomia, para que haja possibilidade de se comunicar, para além da palavra que se expressa oralmente. É possível, portanto, pensar em estratégias de comunicação não verbais que tragam qualidade de vida e diminuam, assim, a disfunção na comunicação. Algumas estratégias podem ser úteis para favorecer a comunicação com o paciente afásico. Uma delas é
Fale de forma bem articulada, utilizando palavras claras e frases simples. Dessa forma, é possível que você consiga se fazer compreender e, naturalmente, também servir de modelo para aquela pessoa que está com dificuldade de se expressar. Mas também é preciso dar tempo para essa pessoa que tem dificuldade de comunicação processar a informação que está sendo compartilhada. Então, na troca de turnos comunicativo, respeite o tempo que pode ser maior para essa pessoa, fazendo com que esse momento seja confortável para todos os sujeitos envolvidos. Uma outra estratégia é diminuir os distratores durante a comunicação. O que isso quer dizer? Tirar a interferência ou reduzir a interferência da televisão ligada naquele ambiente, do rádio, do telefone que toca o tempo todo, durante uma tentativa de comunicação dos pacientes com afasia. Esse ruído de fundo termina funcionando como uma situação competitiva, trazendo maiores desafios para o cérebro processar a comunicação. A utilização de recursos visuais, figuras, jornais, fotos também podem ser úteis na comunicação de pacientes com dificuldades de comunicação. Encontrem juntos a melhor estratégia. Afinal, não existe receita de bolo, mas existem possibilidades de otimizar a comunicação. Se você tem afasia, tente respeitar o seu tempo. É preciso compreender que a sua comunicação talvez não seja a mesma de antes, mas ela pode ser eficiente se você conseguir desenvolver estratégias compensatórias a partir da compreensão daquilo que te ajuda e te dificulta no contexto da comunicação. Portanto, dê mais tempo a você mesmo para processar a sua comunicação. Seja paciente com o encontro das palavras, com a necessidade de manipular a estrutura das frases, com um vocabulário que ainda não é o mesmo que você utilizava. Tente fazer compensações para que a sua comunicação se dê de forma harmoniosa. Mas também deixe que as pessoas encontrem estratégias para se comunicar com você a partir do que hoje acontece. Então, deixa a coisa fluir. Respeite o seu tempo. Lembre-se que a comunicação não é feita apenas pela comunicação oral. Faça uso, abuse dos gestos, das outras possibilidades de comunicação, inclusive da comunicação escrita quando ela é possível. Se permita, teste, habilite recursos ao seu favor. Mas muitas vezes isso só é possível contando com a ajuda especializada. Portanto, procure um fonoaudiólogo se você tem dificuldades de comunicação relacionadas ao AVC. O fonoaudiólogo hoje já é um profissional que está na rede de atenção à saúde, seja na rede privada ou na rede pública. Procure no seu território o serviço que dispõe de fonoaudiólogo e conte com a ajuda desse profissional, que estará a postos para ajudar no diagnóstico e na reabilitação da tua comunicação. Lembre-se, comunicação é vida. Todos nós temos anseios e pretendemos nos relacionar com o meio que ocupamos. Portanto, faça valer a sua intenção comunicativa. E se você é alguém que está cuidando de um paciente afásico, de um paciente disártrico, de um paciente que está em uso de traqueostomia, tente se colocar no lugar dessa pessoa e busque informações, seja empático com o momento e lutem juntos por uma comunicação eficiente. Comunicação é vida. Deixo aqui os meus contatos e a gente vai se encontrando por aí.